Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antenor, da Ebenezer 12 Norte. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Caio, por ter me dado essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu queria ler com os amados irmãos Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: nem o mal, e nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A primeira pergunta nesta noite, para nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, é: o que é salvação? O que é salvação? Salvação é o resultado da redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é salvação. Salvação é resultado da redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é salvação. Agora, é lógico que você agora é salvo. Salvação também é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação também é o tema central da Bíblia, porque todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Aí eu pergunto novamente: o que é salvação? Amados queridos desse canal que está me ouvindo nesta noite, o que é salvação? Salvação vem da palavra grega soteriologia. Sotéria, salvar, logia, estudo sobre a salvação. Estudo sobre a salvação. O princípio pode se afirmar que é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Efésios 1, 7. Salvação é a palavra central da Bíblia, da palavra de Deus. Salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. A Bíblia tem o tema central, é a salvação. Se o homem não for salvo, ele está perdido eternamente, espiritualmente e materialmente. O homem está perdido totalmente, se não for salvo. Mas também é um ato da soberania de Deus. É um ato da soberania de Deus. A salvação é um ato da vontade de Deus, que Deus deu ao seu Filho,
veio reconciliar nós mesmos com Ele, em Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo e nos imputando o pecado. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Um ato também da infinita misericórdia de Deus. Salvação, você pode aprender que salvação é um ato soberano de Deus, porque só Ele pode salvar, mas ninguém pode salvar. Só Jesus pode salvar através do seu poder, através da sua palavra. Através da sua palavra, através do seu poder, o Senhor pode estar salvando, o Senhor pode estar regenerando, o Senhor pode estar justificando, o Senhor pode estar adotando. Observando que essa palavra adotando quer dizer adotando, justificando por meio da fé. O homem é justificado pelo meio da fé, obra divina pelo qual a pessoa é justificada por meio da fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Também é um ato da misericórdia de Deus. É um ato da misericórdia de Deus. Você pode aprender que salvação é um ato da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque salvação é o tema desta noite, é o tema desta hora. Salvação é o maior bênção que o ser humano pode receber, ao mesmo tempo, é a principal experiência espiritual. A salvação, já falei e vou falar de novo, é o tema central da palavra de Deus. O princípio do Criador. O Criador tem um princípio e tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que era desobediente, havia se afastado dele, de Deus, e agora ele estava escravo, mas o pecado estava escravo pelo pecado, mas através da reconciliação, o homem foi reconciliado com Deus através da salvação. A criatura foi reconciliada com Deus através da criação. Você precisa entender e saber que a salvação custou um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo no Calvário. O sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. O sangue derramado, que foi derramado na cruz do Calvário para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Agora é importante dizer também que o homem foi concedido graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pode fazer isso, só Deus pode. Jamais você pode garantir tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu boas novas do Evangelho, que é o poder de Deus. Nós necessitamos de salvação? Sim, nós necessitamos de salvação. Por quê? Por que necessitamos de salvação? Porque é uma necessidade que a alma tem de se achegar a Deus, se achegar ao Senhor, se achegar ao Pai, pedir a Ele: Senhor, me socorre, Senhor, olha para mim, Senhor, me vê, Senhor, me vê.
Por favor, Senhor, me pega, me segura. É um ato da soberania de Deus, é um ato da misericórdia de Deus, é um ato da graça de Deus. Por isso que precisamos entender que salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia Sagrada. Como eu falei, é o tema grego soteriologia, estudo sobre a salvação. Salvação é o tema nesta noite. É o tema nesta noite. Mas para entendermos a salvação, temos que entendermos a origem do pecado, meus queridos. Temos que entender a origem do pecado. Como começou o pecado? Amados e queridos ouvintes deste canal, nesta noite, a origem do pecado começou no Éden, quando Satanás disse claramente para Deus, ele falou para Deus: eu levantarei o meu trono, e aí tirou a terça parte dos anjos, e saiu a terça parte dos anjos, e essa terça parte se rebelaram contra Deus e foram para o lugar de abismo. Origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo, como isso aconteceu. Gênesis 1:23, lemos que criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. Disse-lhe que todo fruto ele podia comer, porém, da fava do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse, proibiu o homem que comesse, pois o dia que comesse, certamente morreria, e essa morte se tornaria morte espiritual, morte física e morte eterna. Por isso que salvação é o tema central da palavra do Senhor. Por isso que salvação é o tema da Bíblia Sagrada. Pastor, mas que é isso? É o tema da palavra de Deus, é salvação. Quando Deus salva, Ele salva, e salva de verdade. Quando Deus salva, Ele salva, porque Deus é Deus. Quando Deus salva, Ele salva e acabou. Quando Deus salva, está salvo e pronto. Deus é o único Salvador. Ele enviou o seu Filho, se tornou carne, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para com o único objetivo de nos salvar, Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Pai Celeste, glorificado seja Deus. O que é salvação? O que é salvação? É o ato, a maior bênção que a humanidade pode ter e receber, e ao mesmo tempo é a principal experiência espiritual que a pessoa pode ter. A salvação é o tema, eu falei e vou falar de novo, é o tema central da Bíblia Sagrada. Nós temos que pregar salvação em todo o tempo, em todo o momento. O Senhor está salvando na igreja, o Senhor está salvando na rua, o Senhor está salvando na praça. Quando nós fazemos missões, o Senhor nos leva para levar a mensagem salvadora. Parei por aqui? Não, vou continuar mais um pouquinho. Qual a herança do pecado que nós recebemos? Qual é a herança do pecado que recebemos? Qual é a herança do pecado que nós recebemos?
a herança do pecado que recebemos, você pode aprender que a salvação é obra redentora de Deus também, por meio de Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação também é eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação, da morte eterna, causada pelo pecado do princípio do homem. Veja que a Bíblia também nos relata e nos fala porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Esta é uma revelação terrível, a morte, porque a morte passou a todos os homens. Mas todos nós vamos morrer? Não, pastor. Não vamos. Mas, pastor, não. Pastor que está me ouvindo, ouvinte está me ouvindo, não. Por quê? Uns serão arrebatados vivos e outros morrerão. Os que morreram com Cristo, ressuscitarão num corpo glorificado. E os vivos serão transformados também num corpo glorificado. Juntos encontraremos os salvos, a igreja encontrará o Senhor nos lares e assim estará sempre com o Senhor. Esta é a maior esperança da igreja. A salvação vai ser consumada no arrebatamento da igreja. Será consumada a nossa salvação. Mas a salvação tem um processo. O processo da salvação se chama santificação. E santificação é um processo a cada dia. A cada dia temos que nos santificar, porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, e nós temos que nos santificar a cada dia, não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, mas olhar para a frente, para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Tem uma frase que diz assim: eu olho para a frente e nunca para trás. Olho para a frente e nunca para trás. Se eu olho para frente, eu estou olhando para o Senhor. Agora, no mundo temos que tomar cuidado, porque tem assaltante, tem estrupador, tem vagabundo que está no mundo aí. Temos que tomar cuidado, temos que estar vigilante, porque podemos ser assaltados. Podemos ser assaltados. Eu não estou dizendo que seremos assaltados, não estou profetizando isso aqui, no altar do Senhor. Eu estou falando que nós podemos ser assaltados, temos que vigiar. Vigiar. E para mim poder chegar ao final dessa palavra, nesta noite. Quais os aspectos da salvação? Muito bem. Salvação é o tema nessa noite, neste canal da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, nesse canal chamado Redenção. Redenção. Fonte de graça, fonte de graça. Redenção, fonte de graça. Falou aqui a mesa, o HD falou um pouquinho. Fonte de graça. Fonte de graça. Muito bem, fonte de graça. Os 3 aspectos da salvação são: primeiro, justificação. Como se justificaria o homem para Deus? Jó 9:2. O homem morto em seus delitos e pecados
não teria como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, o mediador, que é o único, que é Jesus Cristo, que é o único mediador, que morreu na cruz do Calvário, na cruz expiatória, substitutiva, tornou possível a justificação do transgressor. Por isso que é possível isto. Justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde o advogado está defendendo aquele acusado. Lembra o tribunal. O juiz fala, o advogado fala. O juiz fala, o advogado fala. No final, quem dá a palavra é o juiz e absolve aquele condenado ou condena aquele condenado. O pecador, transgressor, que deveria ser condenado, agora é justo, é declarado justificado. Dessa forma, Deus, que foi ofendido pelo pecado, reconcilia consigo mesmo o homem ofensor. O que o homem não podia fazer, Deus por ele o fez. Jesus Cristo, o justo, concedido na cruz do Calvário, mediante a graça, que no grego é krai, que a palavra graça no grego é krai, graça não merecedora, justifica o homem do pecado. Esse é o primeiro aspecto da justificação, da salvação. Segundo aspecto, regeneração. Regeneração. Trata de quê? Trata de uma mudança de condição. Antes o pecador, o homem era inimigo de Deus e era servo do diabo, servia aos prazeres de Satanás. Agora foi feito justo pela justiça de Cristo, que foi concedida. Ele se torna agora membro da família de Deus, adotivo e adotada por filho de Deus, como está em João 1:12. 1:12 está escrito assim, dessa maneira. 1:12, eu vou abrir a palavra do Senhor, que está escrito 1:12, porque eu estou em Atos 4:12, mas eu vou para João 1:12. 1:12 está escrito assim, olha o que está escrito a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui a palavra do Senhor, porque minha Bíblia é diferente de alguns irmãos. Minha Bíblia tem hebraico e grego. Minha Bíblia é diferente. Minha Bíblia é um pouquinho diferente aqui de alguns irmãos. João 1. Aqui para trás, 1:12. 1:12, deixa eu ver. Eu sei de como eu vou abrir. Achei João. Está aqui, João. 1:12. 1:12. 12. E o verbo... Não, peraí. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creiam no seu nome. Deu-lhes o poder. Poder. O que é esta palavra no original grego, na faculdade teológica que eu estudei o grego? O que é essa palavra poder? É dunamis, autoridade, capacidade, até mesmo para morrer por Jesus Cristo de Nazaré. Será que o crente de hoje, salvo em Cristo Jesus, está preparado para morrer por Jesus Cristo na cruz do Calvário? Em lugar, ou no mundo hoje, morrer por Jesus? Jesus já morreu, e nós podemos morrer também? Podemos morrer também. E o último lugar,
Último lugar, santificação. Falei justificação, primeiro aspecto. Segundo aspecto, falei regeneração. Terceiro aspecto, falei vou falar agora santificação. Já falei, vou repetir, mas vamos falar aqui sobre santificação. Uma vez restaurado a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se exclusivamente para Deus. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Para o serviço do Senhor tem que ser santificado. Por quê? Porque o tocador tem que ser santo. O obreiro tem que ser santo. O pastor tem que ser santo. O diácono tem que ser santo. A missionária tem que ser santa. O levita tem que ser santo. O altar é santo. As cadeiras são santas. Tudo é consagrado ao Senhor. Nós temos que viver a santificação na prática e não na teoria. Se fosse só na teoria, seria apenas padre, eu seria apenas padre, mas não sou padre, sou pastor. Fui chamado, fui consagrado, fui ungido há 26 anos atrás. Sou pastor há 26 anos atrás. Eu era da Igreja Batista, fui batizado com o Espírito Santo, saí da Igreja Batista e fui para a Igreja Pentecostal, para a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, para a Pentecostal. Estou encerrando aqui a minha palavra nessa noite. Então, me converti com 13 anos de idade, com 14 me batizei, e estou há 46 anos servindo o Senhor Jesus, e 26 e poucos anos, 26 anos também, se não me engano, como pastor. Já pastoreei 4 igrejas, 4. No momento não estou pastoreando nenhuma, só estou auxiliando o pastor Isaías Menezes, da nossa igreja Ebenezer, na 12 Norte. Um abraço, pastor Isaías, se estiver me ouvindo, que Deus te abençoe e sua família. Você vai começar a trabalhar, Deus vai te abençoar muito mais ainda, e eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite, dizendo assim, afirmando que o resultado da salvação se resume em possuir uma fé viva em Cristo, Gálatas 2:20, obter a vitória sobre o mundo e o pecado, e tornar-se membro da família de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade e quero orar com você que está me ouvindo nesta noite. Feche seus olhos, onde você estiver. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem estiver me ouvindo neste canal, nesta noite, possa se levantar a sua mão e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor único Salvador e Senhor da sua vida. Senhor, nesta noite também, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, e que ele possa dizer: eu aceitei Jesus no canal da Ebenezer, eu aceitei Jesus neste canal eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor Jesus, você que está do outro lado.